Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 9, a importância da mente. E o último a falar foi Purchá, falando dos milagres e economizar tempo. Continuamos com o Gary, com o Arten. Veja bem, todos, por exercerem seu único poder, podem escolher ativar o espírito em sua mente e despertar mais rápido como resultado disso. A última coisa que o Espírito Santo faria seria impedir alguém de acelerar o despertar da filiação. O pleno despertar de todos até poderia parecer levar um tempo extremamente longo, mas não precisa ser assim. De qualquer forma, você não precisa esperar e não precisa esperar até a sua próxima vida. Pode decidir despertar agora. Cindy também. Está tudo certo se contar a ela a propósito. E o Gary, não vou precisar. Ela está revisando o livro para mim depois que o digito. Ela verá isso antes de qualquer outra pessoa. Mas aí, acho que vocês já sabiam disso, não é? E a Purchá, sim. Mas nos fazemos de bobos com propósitos de ensino. O Espírito Santo o encontra onde você está. E o Gary, está me dizendo que sou bobo? E a Purchá, não. Você só seria bobo se fosse real. E o Gary, acabei de ser insultado? E a Purchá, brincadeira. Lembre-se, não tornar nada real é o atalho mais suave para praticar o perdão verdadeiro. De fato, é a parte mais importante. Você não pode perdoar o que torna real. Se fizer isso, não vai funcionar. É isso que o curso chama de perdão para destruir. E o Arten, e ainda para economizar tempo, continue colocando o Espírito Santo no controle do seu dia. Isso ajuda a se lembrar de olhar para o Espírito em busca de orientação quando puder, quando tiver tempo. Você pensa bastante em Jota, e isso é bom. Você está conectado. Claro que as pessoas podem simplesmente falar com o Espírito Santo se preferirem. O essencial é perguntar. E o Gary, sim. Se eu tiver tempo, reservo 5 minutos pela manhã e simplesmente me conecto ao Espírito. Não preciso dizer nada. Só me esqueço do mundo, esqueço das coisas, de que penso precisar, e simplesmente vou até Deus e eu me perco no amor dele. Fico em um estado de gratidão. Isso ajuda minha mente a ficar cada vez mais na condição de espírito e estar mais aberta à inspiração. Tudo o que é necessário é o pensamento. Penso que é vital nos acostumarmos a estarmos com Deus. A maioria das pessoas não inclui Deus em suas meditações, mas podemos notar que algumas das lições finais do curso envolvem uma abordagem real a ele. Num determinado ponto, J até faz com que você chame Deus. Como vocês me ensinaram, não é possível desfazer a ideia da separação de Deus sem reconhecê-lo. Em algum ponto, é preciso se unir a ele. E o Arten, nada mal, irmão. A propósito, estamos felizes em ver que Cindy está se tornando uma excelente professora por seus próprios méritos. É claro, qualquer um recrutado para ser eu em sua próxima vida teria que ser bom. E o Arten, sim. E ela também toma as próprias decisões. Não lhe digo o que fazer. Se ela quiser viajar e dar um workshop comigo, faz isso. Se não quiser se programar para ir a algum lugar, não vai. Mas ela só começou a falar há poucos anos. E eu a colocaria lá no alto, junto com os melhores. Ela não faz transigências em relação ao curso. E nunca vi ninguém lê-lo tanto quanto ela. Está sempre falando a respeito dele. De vez em quando, fico cansado de pensar sobre o curso e preciso dizer, Cindy, dê um tempo para mim, certo? Além disso, a carreira musical dela está indo bem e ela acabou de concluir seu terceiro CD solo. Evidentemente, menos pessoas estão comprando CDs hoje em dia. É tudo digital. Mas eu a ouço em casa, ao piano, escrevendo suas músicas. É bem legal. E o Arten, você verá menos pessoas comprando livros no futuro também. Embora algumas pessoas sempre vão querer sentir o livro em suas mãos e lê-lo da maneira antiga. Mas as pessoas deste milênio leem as coisas em seus aparelhos. A maior parte delas não lê livros. Seja para melhor ou para pior, essa é a onda do futuro. E o Gary, acho que tenho sorte de trabalhar com vocês, caras. Enquanto as pessoas ainda leem livros. É claro, elas sempre conseguirão nos ler em seus aparelhos, mas não me parece a mesma coisa. E a Purchá, pelo menos elas estão lendo. Isso já é alguma coisa. Você sabe, Ellen nunca teria imaginado pessoas lendo o curso em um aparelho saído diretamente da Star Trek. E o Gary, bem, sabemos que ela está atualizada agora. Nota.
Já há alguns anos soube que Ellen Schuckman, a escriba de Um Curso em Milagres, tinha reencarnado. Eu conheci a pessoa como ela voltou e fiquei muito amigo dela. Ela sabe que foi Ellen e conhece tudo sobre aquela vida. Nem é preciso dizer que eu nunca exporia essa pessoa. Nunca diria quem ela é. Só a pessoa que foi Ellen poderia fazer isso. Se escolher fazê-lo, e se ela não quiser fazer, isso eu apoiaria totalmente sua decisão. Quando ouvi Arten e Purchá contarem a história da vida final deles, como está apresentada em meu terceiro livro, achei interessante que os dois mestres ascensionados nunca tenham ensinado o curso em público durante suas vidas finais. Nadav, que antes tinha sido Buda, também não ensinou em sua vida final. O curso diz: ensinar é demonstrar. Isso deixa claro que apenas vivenciar o curso, às vezes, é a melhor maneira de ensiná-lo. E o Arten, mais alguma pergunta? E o Gary, não sei. Algumas perguntas simplesmente não podem ser respondidas. E o Arten, por exemplo? E o Gary, bem, por exemplo, por que a Times Square é um triângulo? E o Arten, na verdade, essa pergunta pode ser respondida. Durante muitos séculos, o que é agora a Broadway costumava ser uma trilha indígena passando por Manhattan. A trilha atravessava a ilha diagonalmente. Um dia, ela se tornou uma estrada, depois, mais tarde, uma rua chamada Broadway. Outras ruas na ilha foram construídas paralelamente, assim foram construídas retas, mas a Broadway ainda estava torta, e quando ela encontra Times Square, parece com um triângulo. E o Gary? Purchá, o Espírito Santo desempenha um papel ativo ao influenciar as pessoas a irem a certos lugares, encontrarem pessoas específicas e aprenderem as coisas que mais vão ajudá-lo ao longo do caminho. É como se o Espírito Santo estivesse gentilmente empurrando você na direção certa. Talvez você tenha um simples pensamento que deveria ler determinado livro, ou ir assistir a um filme em particular, ou ouvir alguém falar, ou ser amigo de alguém e pensará que a ideia foi sua, mas ela foi mesmo o Espírito Santo guiando-o da parte certa da sua mente, colocando pensamentos em seu consciente para ajudar a impulsioná-lo adiante. Você se lembra de 1978, quando sua vida era um desastre e Dan ficava tentando levá-lo ao treinamento EST e você finalmente se rendeu e foi com ele e a namorada dele, Charlene, a um seminário para convidados? E o Gary, com certeza, as pessoas lá eram diferentes. Pareciam tão poderosas e muito em controle de suas vidas. Foi entusiasmante, embora eu não entendesse de que diabos estavam falando. Havia aspectos da seita lá, mas não era como se eles estivessem tentando levar você a viver com eles na selva e beber Kool-Aid. E a puxar. Você se lembra de que não tinha intenção de se inscrever naquela noite, mas começou a ter um sentimento avassalador de que deveria fazer isso? Aquilo foi o Espírito Santo guiando-o, gentilmente o persuadindo. Mesmo assim, você ainda não tinha intenção de se matricular porque não tinha dinheiro e custava $300, o que valeria a $1.000 hoje. Poderia se inscrever com um depósito de 30, mas você não tinha nada, nem um centavo, estava quebrado, falido. E o Gary, sim, foi espantoso. E a puxar. Aí, o Espírito Santo deu um pensamento a Charlene. Empreste $30 a ele para ele poder escrever. Ela e Dan ficaram surpresos, porque ela também não tinha condições para isso. Esse era todo o dinheiro que tinha. Mas você se inscreveu e devolveu o dinheiro a ela, embora tenha demorado 8 meses para conseguir emprego e fazer isso. Mas 2 meses depois de se registrar, você ainda não tinha esperanças de que fosse conseguir os outros 270 para fazer o treinamento. Uma semana antes, mesmo sabendo que sua mãe não podia bancar, você pediu dinheiro a ela. Se ela tivesse algum dinheiro extra, teria lhe dado de bom grado, mas ela pensou que não podia, porque era quase todo o dinheiro extra que tinha. Depois de você fazer várias tentativas, ela cedeu. O Espírito Santo a ajudou a sentir que você poderia ter encontrado algo para ajudá-la a mudar totalmente sua vida. Ela lhe deu o dinheiro e você fez o treinamento, o que era exatamente o que precisava naquele momento, e iniciou sua jornada na direção certa. Nenhuma daquelas coisas aconteceu por acaso. O Espírito Santo, a quem vou algumas vezes me referir como o ES, estava lá, a cada passo do caminho, conduzindo-o e guiando os outros a ajudá-lo, sabendo o que era melhor. Você nem mesmo pensava no Espírito Santo naquela época,
mas isso não importa. O Espírito Santo está sempre lá para todos, ajudando as pessoas o tempo todo. A pergunta é: elas estão dispostas a ouvir? Para a maioria, a resposta seria não, ainda não. Mas o Espírito Santo está sempre fazendo seu trabalho. E para algumas pessoas, a resposta será sim. Você era esperto o suficiente para ouvir, embora não parecesse prático na época. E o Artem, todos os dias no mundo todo e por todo o universo, em cada mente aparentemente separada da filiação, o Espírito Santo está dando ideias da mente certa a todos. Algumas vezes eles escutam, outras vezes não. Para os estudantes do curso, essas ideias da mente certa são mais profundas do que para a maioria das pessoas, porque eles estão prontos. Se não estivessem, não estariam fazendo o curso para início de conversa. O que parecem coincidências não são coincidências, uma vez que o Espírito Santo está sempre guiando e influenciando as pessoas a estarem em determinados lugares e a encontrarem certas pessoas para que possam ser realmente ajudadas. Veja a história de como sua vizinha do lado encontrou nosso primeiro livro. A gente vai deixar isso aqui para as cenas dos próximos capítulos, porque é um pouquinho longuinho. Até amanhã ou a próxima.